Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela rede Alesp e as assessorias aqui presentes. O PL 271/2026 institui o programa Olimpíadas do Conhecimento SP, voltado ao desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais de estudantes da rede pública estadual de São Paulo, por meio de Olimpíadas e competições científicas tecnológicas de conhecimento. Projeto interessante que o governador manda para essa casa, para que se realize esse programa de Olimpíadas do Conhecimento. Acho louvável, interessante. Me inscrevi para falar contra, porque eu preciso fazer aqui 2 ou 3 registros necessários. Primeiro deles, a educação no Estado de São Paulo, ela sofre de um problema grave, deputado Suplicy. Aliás, vou deixar um convite ao senhor, que a gente pudesse fazer uma visita a uma escola estadual, qualquer um, o senhor escolhe. É impressionante a péssima qualidade que a gente tem das escolas estaduais. Eu vou dar 2 exemplos. Eu visitei uma escola estadual na Zona Sul, no Mboi-Mirim. A escola não tem quadra coberta. A escola carece de notebooks, até porque os notebooks, como o senhor sabe, são uma invenção, né, uma invenção desse governo, que plataformizou, que botou todo mundo dentro dos computadores, aluno, coordenador, professor, diretor. Qual é o problema? É que faltam computadores, muitos estão quebrados e não tem manutenção. Uma coisa impressionante, deputado Dr. Jorge, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB e da frente PCdoB, PT-PV. Queria dizer que esse é um exemplo que não é único. Podia dizer, não, deve ser uma exceção. Não é. Aliás, eu fui visitar outra, na Zona Sul, em Parelheiros. Deputado Suplicy, a escola não tinha mesa e cadeira para os alunos fazerem um lanche, a refeição. Estavam cobrindo a quadra. Parabéns ao secretário que está cobrindo a quadra. Agora tem um problema, falta cobrir o refeitório, que tem uma lona azul que vaza, porque está furada. Então, a situação das escolas estaduais é uma situação grave e que, infelizmente, você que acompanha o debate aqui na Assembleia, que tem filho em escola estadual, deve saber do que eu estou falando, porque eu não estou criando nenhuma invenção. A gente podia ir para o interior, né? No interior está bem melhor, né? Aliás, vale aqui um outro registro. Eu estive em Florínia. A cidade de Florínia está depois de Assis, perto de Pedrinhas. Sei aqui que o deputado Tiago Auríquio conhece bem essa cidade, terá, inclusive, gente lá que tem relação com ele em Florínia, né? Então, eu queria dizer o seguinte, lá em Florínia, eu encontrei a unidade da Sabesp. Fui lá fazer uma visita, 10 horas da manhã, queria saber como é que estava o atendimento. A Sabesp estava fechada, aliás, assim, a quantidade de mato que tinha naquela área da Sabesp, impressionante. E está lá, atendimento ao público de segunda a sexta. Não tinha atendimento nenhum. E pior, as pessoas lá tiveram um aumento de tarifa de 30%. 30%, vou repetir aqui, aumento de tarifa de 30%. Esse é o governo eficiente, né? Na educação, muito eficiente, né? Resolveu o problema das escolas, computadores, reforma. É impressionante, a gente está vivendo o retrocesso. Aliás, os indicadores mostram isso. Olimpíadas, nós vamos votar favorável, achamos importante e tal. Agora, isso não resolve o problema da qualidade da educação do Estado de São Paulo, que está caindo pelas tabelas. Eu não sou da Comissão da Educação, o deputado Janazzi deve ser, né? É da comissão. Deputado Janazzi, quantas vezes o secretário de Educação esteve nessa casa que o senhor presenciou? Uma! Nós estamos indo para o final do governo, nós estamos chegando ao 4º ano. Uma! É impressionante. Primeiro o descaso. Aliás, eu nem sei quantos deputados aqui já conseguiram despachar com ele. O deputado Dr. Jorge deve ter conseguido despachar com o secretário. O deputado Suplicy, eu, outros deputados aqui. Mas é impressionante. É uma coisa que ninguém vê, ninguém sabe, não pode. Bom, estou falando isso por quê? Porque nós estamos discutindo um projeto voltado para a educação do Estado, uma educação que está caindo pelas tabelas. A única coisa que tem de positivo na educação são os computadores. Esses são positivos. Nem sei por quê, né? Se tem algum motivo especial, né, para serem positivos, né, deputado Janazzi? Bom,
Terceira questão, eu falava de Florínia, já que eu citei aqui o deputado Tiago Auríquio. O que me diz o pessoal de Florínia, deputado? Que a ida das penitenciárias para o interior levou a Florínia, uma cidade de menos de 4 mil habitantes, o tráfico, a violência, dentro das escolas. Assim, é impressionante. E eu entendo a dificuldade da segurança pública do Estado de São Paulo. Por quê? Porque faltam policiais, 1.000 policiais, porque os policiais que tiveram a promessa do governador que teriam um salário entre os 10 melhores do Brasil, agora eles estão em 22º, 21º. É uma coisa impressionante. O que a gente vê aqui é a ausência de governo nas áreas mais prioritárias, como educação, saúde, segurança pública. Aliás, essa questão da segurança pública vai ficar uma marca para o governador, né? De que não cumpriu a sua palavra, não cumpriu. E não cumpriu com aqueles que têm uma responsabilidade enorme de proteção do cidadão. Por fim, não menos importante, para que eu possa concluir meu raciocínio, nós, nas visitas que a gente tem feito, e vários deputados têm feito, a reclamação dos prefeitos é uma só. O governo Tarcísio virou as costas para os prefeitos do interior. Independente se é pequeno, se é médio, se está perto ou se está longe. É uma coisa impressionante. Eu volto agora, deputado Faria de Sá, de uma viagem que eu comecei em Boituva e fui até Florínia. E voltei. Né? Então, eu fiz sudoeste e depois lá a região do Paranapanema. Assim, do ponto de vista da administração estadual, é uma nulidade, né? Uma ou outra obra, mas assim, não tem uma visão estratégica para pensar desenvolvimento regional. Quem faz esse movimento são os donos de empresas ou aqueles que estão investindo no turismo. Por exemplo, o deputado Suplicy, que eu sei que aprecia vinho. A gente sabe que aqui no estado de São Paulo tem algumas regiões que produzem vinho de qualidade. São Roque, Jundiaí, a região da Mogiana, Espírito Santo do Pinhal, Jardim e assim por diante. Lá em Itaí, assim como em Penápolis, eu encontrei uma vinícola, que o pessoal está produzindo vinho, foram premiados inclusive em Cannes, um vinho rosé. Agora, qual é a importância, qual é a preocupação do Estado para poder induzir desenvolvimento regional, para poder pensar no turismo daquela região? Nenhuma, mas absolutamente nenhuma. Então, nós estamos aqui, vamos aprovar um projeto de Olimpíadas, de conhecimento e tal, mas nós não podemos fechar os olhos para a escola pública, a situação das escolas do Estado de São Paulo, na capital e no interior. Aliás, assim, às vezes a gente manda emenda para tentar equacionar a cobertura da passagem dos alunos, dos professores, dos diretores, e a emenda tem uma dificuldade enorme de ser liberada para ser executada. Então, eu queria fazer esse registro, deputado Jorge do Carmo, meu líder. Eu não vou usar o tempo todo, até porque outros deputados farão aqui uso da palavra, mas preciso fazer esse registro. É inacreditável. E, para encerrar, eu não posso deixar de fazer um último registro da educação. Agora, a agricultura familiar tem o direito de vender para os órgãos públicos 45% daquilo que eles compram. Aqui no Estado de São Paulo, teve chamamento público da educação. O valor em torno de 110 milhões. Para quem é agricultor familiar, para quem tem cooperativa, isso tem uma importância muito grande. Alguém questionou o edital, o tribunal suspendeu, no dia 1º de abril liberou. Qual é o problema? É que quem produz, se ficar 3 meses sem vender, tem uma baita dificuldade com as despesas, com o custo, com uma série de coisas. E a ideia da agricultura familiar de ser fortalecida é o projeto do governo Lula, que infelizmente o governo anterior, que está preso, o seu representante, acabou com o programa, e agora ele é retomado através do PAA, do PEPAS e de outros programas. O problema qual é? É que infelizmente a burocracia demora, ainda impede que os agricultores possam vender para a educação a questão dos hortifrutos. As frutas eles estão vendendo. Nós tivemos uma reunião com a presidente do Tribunal de Contas, com as cooperativas, para tratar desse tema. Tema importante, porque eles necessitam de vender para o Estado, que tem a obrigação de comprar da agricultura familiar. E é para a educação. Então, nós vamos ter educação de qualidade se a gente pagar bem os professores, se a gente tiver prédios funcionais, equipamentos funcionando, mas também merenda de qualidade. Então, eu quero deixar aqui registrado essa minha indignação com o que o governador e o secretário, os dois, fazem com a educação no Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Gilmar Assis Santos. Obrigado, deputado.